I was sure I had buried it very deep in a faraway place. But when I came home, it was sitting right on my bed. My name is Irene, 25 years old, and I worked in the field of interior design. During a trip, I happened to stop by a second-hand shop tucked away behind a tree-lined road. While I was engrossed in observing the old clocks, my eyes suddenly stopped at a beautiful doll placed in the corner of a shelf. It wore an old pure white dress, and its curly blonde hair was neatly combed. What stood out was its pair of deep, bright blue eyes that were eerily striking, making it impossible for me to look away. Because I found the doll so captivating, I decided to buy it and bring it home. I placed it on the shelf in my bedroom, thinking it would make a perfect decoration. That night, I was awakened by a strange sound. A very faint giggle echoed somewhere in the room. I sat up and looked around, but there was nothing. But as soon as I lay back down, a whisper soft as the wind brushed past my ear. We will play together forever. I sprang up immediately, my heart pounding. The room was still pitch dark and silent. The next day, when I returned home after work, I froze. The doll was no longer on the shelf. It was lying in the middle of my bed. I checked around, but nothing was stolen, and there were no signs of a break-in. I sighed in relief, placed the doll back on the shelf, thinking maybe I had brought it to bed myself and forgotten. But from that day on, every morning when I woke up, I found it in a different place. On the windowsill, at the foot of the bed. But from that day on, every morning when I woke up, I found it in a different place. On the windowsill, at the foot of the bed. I began to lose sleep, feeling as if invisible eyes were watching me in the dark. Finally, I decided to put the doll in the closet and lock it tightly. But just as I turned off the light to sleep, a dry click sounded. I froze. In the darkness, I heard small footsteps slowly approaching the bed. Trembling, I reached out and turned on the light. The doll was sitting on the pillow right next to me. I screamed, threw it to the ground, and ran out of the room. The next morning, I decided to bury the doll in a deserted field, more than 30 kilometers from the city. I stood silently looking at the freshly filled hole beneath my feet, silently hoping everything would end there. But as I turned to walk away, I seemed to hear a faint giggle rising from underground. Terrified, I ran to my car and quickly drove off, not daring to look back. That night, I returned home in a state of exhaustion. When I opened the door to my room, my blood seemed to freeze. The doll was sitting on my bed, its hair in a mess, its dress covered in dirt, and its bright blue eyes glowing with a ghostly gleam. You thought you could abandon me? Na primeira noite aqui, ouvi uma menina chorando. Não era choro normal, mas algo de arrepiar. Sou Emma, 25 anos, e me mudei após deixar o trabalho por causa de trauma. Aceitei alugar este lugar porque era metade do preço de mercado. O
O apartamento que aluguei fica no 5º andar de um prédio velho, com paredes descascadas. Não havia muitos vizinhos por perto. A maioria eram idosos, pessoas quietas e reservadas. Não me importei, só queria paz nesse momento difícil. Às 2h da manhã, acordei com um choro fraco, como se estivesse engasgado no escuro. Vinha da parede ao lado da cama e me manteve acordada a noite toda. Usei fones e aumentei a música, mas não adiantou. Na manhã seguinte, decidi ir ao apartamento ao lado reclamar do barulho da noite anterior. Fiquei batendo na porta por um bom tempo, mas ninguém atendeu. Uma senhora idosa apareceu no corredor. Quem mora ali, naquele apartamento? Está vazio há 2 anos. A última moradora cometeu suicídio por depressão. Me arrepiei, mas tentei acreditar que foi só ilusão. Naquela noite, o choro voltou, mais alto e desesperado. Cale a boca! Tudo ficou em silêncio mortal. Então, de repente, ouvi batidas do lado de fora da porta do meu quarto. Assustada, fui até a porta devagar para ver quem estava lá fora. Vi uma garota magra, de branco, de costas. Ela soluçava, com os ombros tremendo. De repente, a garota se virou lentamente e um arrepio gelado percorreu minha espinha. Seu rosto era distorcido, olhos vermelhos e uma boca escancarada num grito mudo. Gritei e bati a porta, com o coração disparado. Logo depois, ela começou a bater forte na porta, tentando entrar. Subi na cama, em pânico, sem fazer barulho. No dia seguinte, fui embora daquele lugar. No táxi, o motorista me observava pelo retrovisor. Tá tudo bem? Estou ouvindo você chorar desde que entrou no carro. Congelei. Eu não tinha dito uma palavra. Então, de onde vinha aquele choro? Ainda me lembro claramente daqueles dias naquele assustador complexo de apartamentos que me assombrou por muito tempo. Naquele ano, passei no vestibular e me mudei para um antigo complexo perto da escola. Tenho alergia e uso talco de bebê para aliviar a coceira. Por falta de jeito, deixei o giz cair, cobrindo o chão com poeira branca. Como já era tarde, saí correndo sem limpar. Ao voltar, vi pegadas irregulares marcadas no pó pelo chão. Liguei preocupada para o gerente para reclamar. Olá? Acho que alguém entrou na minha casa. Pode verificar a câmera? Fale com o segurança amanhã. Já está tarde. Ele desligou, mas a sensação de insegurança permaneceu. Revirei a casa procurando algo fora do lugar. Na varanda, um gato correu e arranhou meu rosto. Recuei em choque com o rosto ardendo. O gato fugiu para a varanda vizinha e sumiu. Tentei me acalmar, achando que era só o gato do vizinho. Durante a noite, ouvi alguém me chamando.
Quem deixou você dormir aqui? Acorde! Acordei e me vi deitado em um cemitério. Um homem magro e bravo me encarava. Ele segurava uma foice ameaçadora. Quem é você? Por que estou aqui? Essa é minha casa. Quem deixou você ficar? Ele então correu em minha direção com a foice. Tentei fugir, mas tropecei e caí. Antes que eu me levantasse, ele ergueu a foice sobre mim. Gritei e despertei, de volta ao meu quarto. Assustado, liguei para minha melhor amiga. Ela veio rápido e contei tudo tremendo. Para investigar, ela espalhou talco pelo quarto. Depois me chamou para dormir em seu quarto e prometeu verificar pela manhã. De manhã, ao abrir a porta, quase desmaiei. Havia pegadas de crianças e adultos por todo lado. O mais assustador, pegadas nas paredes e no teto. Não aguentei e me mudei naquele mesmo dia. Semanas depois, vi pessoas fugindo do prédio em pânico. O que houve no apartamento da frente? Disseram que o dono destruiu um túmulo para construir o prédio ilegalmente. Sério? Saí de lá por coisas estranhas. Muita gente fugiu com medo. Ninguém quer ficar. Senti um frio congelante na espinha. Desde então, nunca mais me aproximei daquele lugar. Sou a Ana, tenho 19 anos. Acabei de passar no vestibular e me mudei para a cidade para estudar. Tudo aqui é novo e estranho para mim. Eu pensei que teria experiências interessantes neste lugar. Mas a minha primeira memória daqui é algo que eu jamais poderia ter imaginado. Aluguei um quarto num beco, a uns 10 minutos da universidade. O prédio era velho, com paredes descascadas e um corredor escuro e estreito. A dona da casa era uma mulher de cerca de 50 e poucos anos. Ela me levou até o quarto que ficava no segundo andar, no fim do corredor. O quarto tinha uma cama simples, mesa velha e janela voltada para o corredor. Este quarto é um pouco antigo, mas é bem limpo e tranquilo. O que você achou, querida? Eu achei bem legal, sim. A senhora pode me dizer se tem alguém morando no quarto em frente? Ah, aquele quarto está vazio. Ninguém mora lá. Vai arrumando suas coisas. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Rapidamente organizei o quarto e, quando terminei, já estava escurecendo lá fora. À noite, a pensão era muito silenciosa. Mal se ouvia o som do trânsito movimentado da rua. Cansada, deitei na cama e adormeci sem perceber. Meio sonolenta, ouvi passos no corredor. Talvez fosse alguém voltando para o seu quarto, então não dei muita atenção e continuei a dormir. No dia seguinte, eu estava preparando o conteúdo para a apresentação, tão concentrada em escrever que acabei esquecendo do tempo. Peguei o telefone e vi que já eram 12 horas da noite. De repente, ouvi passos pesados no corredor. Não fazia ideia de quem poderia estar andando por aí a essa hora. Olhei pela janela, mas só vi o corredor silencioso, sem ninguém por lá. Um sentimento de medo se apoderou de mim, então fechei a janela rapidamente e corri para a cama. No meio da noite, fui acordada pelos sons de crianças e vozes sussurrando, mas não consegui entender o que estavam dizendo. Aqueles sons pareciam vir de bem na porta do meu quarto. Alguém?
Chamei, mas só recebi um silêncio invisível, uma atmosfera gelada que tomou conta de todo o quarto. Virei-me com medo para a janela e, de repente, vi uma sombra do lado de fora. Uma silhueta vaga com parte do rosto me encarando. Na manhã seguinte, decidi ir procurar a dona da pensão para perguntar claramente sobre as coisas que eu tinha vivido nos últimos dias. Pode ser só o som dos gatos, querida. Por aqui, à noite, há muitos gatos de rua. Por que você não me disse isso desde o começo? Deve ser só cansaço, querida. Você deve ter sonhado com isso. Queria sair dali, mas era difícil achar algo barato na cidade. Se me mudasse agora, nem saberia para onde ir. Se aqueles sons parassem, talvez eu conseguisse ficar mais um pouco. Nos dias seguintes, eu não ouvi mais aqueles sons estranhos. Talvez a dona da pensão tenha feito algo para que eles não viessem me incomodar. Se aqueles sons sumissem de vez, acho que conseguiria ficar mais um pouco. À meia-noite ouvi uma batida na porta. Levantei, abri, mas não havia ninguém. Olhei em volta e vi um homem parado, de costas para mim, sem se mexer. Um arrepio percorreu meu corpo enquanto eu me aproximava devagar e o chamava. Alguém? Saia daqui. Você não pode ficar neste lugar. Por que eu não posso ficar aqui? Quem é você? Vi seu rosto ensanguentado. Horrível. Uma imagem gravada para sempre na minha memória. Gritei de medo, mas ao olhar em volta, tudo era só meu quarto. No fim, era só um pesadelo. De repente, ouvi batidas e encarei a porta com medo. Desta vez, não tive coragem de abrir. E se o pesadelo se repetisse? Quem é? Quem está lá fora? As batidas ficaram mais fortes, como se fossem arrombar a porta. Apavorada, fiquei imóvel, sem nem respirar direito. Saia daqui agora. Eu desmaiei de tanto medo, não sabendo mais o que aconteceria a seguir. Quando acordei, o dia já estava claro e a porta ainda trancada, como se nada tivesse ocorrido. Corri para arrumar minhas coisas e sair daquele lugar. Sentia que, se ficasse ali, coisas ainda piores me aguardavam. O homem e aquele quarto ainda são um mistério para mim, mas depois de tudo o que passei, eu nunca mais teria coragem de voltar àquela pensão.